Gênesis capítulo 1, verso 23. E aconteceu. Em Gênesis capítulo 1, verso 23, a palavra vai-ri é o batimento cardíaco da criação. Ela deriva do verbo raya, que significa ser ou estar ou acontecer. Vai-ri significa literalmente e foi, e houve, ou e aconteceu. O ritmo das batidas do coração da criação está registrado nos 6 primeiros dias, que são 6 pulsações, marcando o tempo das origens. Como o coração tem 2 movimentos, a narrativa apresenta 2 marcadores, vai-ri e ouve, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 e 31, e vai-ri-hem, e assim foi, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versos 7, 9, 11, 15 e 24. É o movimento duplo da palavra divina, a ordem e sua realização, o comando e seu cumprimento. Essas expressões são mais que marcadores de tempo. Cada vai-ri registra um batimento do coração cósmico na grande coreografia da tarde e da manhã, do tempo e da ordem. Gênesis capítulo 1, verso 24, os animais da terra. Em Gênesis capítulo 1, verso 24, a expressão Behemá Varemes Verraeto Eretz significa animais domésticos, répteis e animais selvagens da terra, indicando a criação dos diferentes tipos de vida animal terrestre no 6º dia. Cada termo tem um significado específico. Behemá refere-se aos animais domésticos grandes, como gado, ovelhas e cabras. Remes designa os pequenos animais que se movem rente ao solo, incluindo répteis e insetos. Raeto Eretz indica os animais selvagens da terra, as feras que vivem livres na natureza. Assim, essa expressão abrange toda a diversidade de vida animal terrestre, desde os animais que serviriam ao homem até aqueles que permaneceriam selvagens, cada um criado segundo a sua espécie, com um propósito determinado na ordem da criação. Gênesis capítulo 1, verso 25. Bom. Em Gênesis capítulo 1, verso 25, Deus completa a criação dos animais terrestres. A palavra Tov, traduzida como bom, demonstra a aprovação divina sobre cada obra. Este termo hebraico significa completo, adequado, funcional, segundo o propósito do Criador. A cena revela a avaliação divina após cada ato criativo. O Tov aparece como o refrão que pontua a narrativa da criação em Gênesis, capítulo 1, versos 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31, declarando que tudo funciona conforme o planejado. Não indica apenas qualidade moral, mas perfeição funcional de cada criatura em seu papel. O Tov original permanece como referência do mundo restaurado. A bondade criacional aguarda a redenção completa, quando toda a criação refletirá novamente este padrão divino sem distorção. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus anuncia a criação humana.
A palavra tselem significa imagem e revela que a humanidade carrega a marca divina visível na criação. A imagem não é aparência física, mas capacidade de refletir o caráter de Deus em relacionamentos, escolhas e atos criativos. Esta imagem permanece em cada pessoa, ainda que desfigurados pela queda, em busca de restauração e aguardando plenitude futura. Gênesis capítulo 1, verso 27, criou Deus o ser humano. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, o verbo bara aparece 3 vezes. Criou Deus o ser humano, depois criou ele e finalmente homem e mulher os criou. Na terceira ocorrência, ambos são objeto direto do mesmo verbo. Um único ato criativo para os dois. O verbo bara permanece como fundamento da igualdade humana. A criação original aguarda restauração, quando homem e mulher refletirão plenamente a imagem divina. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, o verbo barar significa abençoar. E essa é a primeira coisa que Deus faz depois de criar a humanidade. A sequência revela cuidado de pai para filho. A criança dobra o papel, alisa as bordas, testa o equilíbrio, só então coloca o barco na correnteza e o solta. Deus age assim. Abençoa primeiro, depois envia a humanidade sobre a terra. A bênção garante a navegação. Não há abandono à deriva. O verbo barar permanece como fundamento da missão humana. Cada mandato divino carrega consigo a ênfase que o torna executável. Ordem e capacitação permanecem inseparáveis. Gênesis, capítulo 1, verso 29, ele concede. Em Gênesis, capítulo 1, verso 29, o verbo Natan pode significar conceder, e aparece no verso como natati, eu concedi. Primeira pessoa singular, no tempo perfeito. Deus fala em seu próprio nome, eu concedi. A ação completa do próprio Deus. A provisão já está feita. O verbo natati demonstra um pai que parte o pão e estende aos seus filhos. Deus revela as plantas e árvores e diz: isto é para vocês, eu já dei. A mesa está posta antes da fome chegar. Ninguém precisa mendigar. Tudo já foi entregue pelas mãos divinas. O verbo natati permanece como padrão. Deus dá antes de ser pedido. Um dia a mesa estará completa novamente. Gênesis, capítulo 1, verso 30, ser vivente. Em Gênesis, capítulo 1, verso 30, a expressão nefesh haya significa ser vivente. Este termo técnico identifica todos os animais como portadores de vida concedida por Deus.
A mesma expressão será usada para o ser humano em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Vida compartilhada do Criador para a criatura. A expressão Nefesh Haya revela cuidado original. Deus cuida do pássaro frágil e do animal pequeno. Tudo o que tem fôlego recebe alimento. Mas a criação conheceu a violência. O sangue derramado não estava no projeto. A dor animal não fazia parte do plano. Deus vê, Deus lembra. A expressão Nefesh Haya permanece como uma promessa. Deus porá fim à violência. O cuidado original será restaurado completamente. Gênesis capítulo 1, verso 31, muito bom. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, a expressão Tov Meod significa muito bom. Pronto, garoto, é todo seu. Uau, obrigado! Legal! Esta é uma fala única de Deus na criação. O advérbio Meod amplifica Tov. Não é apenas bom, é muito bom. É uma avaliação final sobre a obra completa. A expressão Tov Meod revela o momento da entrega. O pai termina o carrinho de madeira para o filho, lixa a última roda, testa o movimento, gira cada peça, tudo funciona perfeitamente. Então entrega o presente. Deus age assim. A criação inteira é um presente para a humanidade. A obra está completa para ser entregue. A expressão Tov Meod é um padrão perdido. O mundo se tornou muito ruim, mas existe promessa de restauração completa, para que tudo se torne novamente muito bom.